Olá, seja muito bem-vindo ao canal Excel Extreme. Neste vídeo eu vou mostrar como representar os valores negativos na cor vermelha, tá? E os positivos na cor azul. Poderia ser uma outra cor também. Aqui no negativo você pode colocar o sinal de negativo também, o tracinho, né? Mas, se você não quiser, você pode deixar dessa forma, apenas sendo representado com a cor vermelha, tá bom? Não só isso, tá? Eu vou mostrar dois recursos. E o outro, uma é as cores dos números e a outra as cores das linhas, tá vendo? Ó? As cores das linhas representam que naquele registro, ou naquela unidade, nesse caso, nós temos valores negativos ou positivos, tá? De acordo com as cores vermelha e azul. Esses valores também eles podem ser alterados, por exemplo, aqui, ó. Aquilo que era negativo se tornou positivo e alterou automaticamente a cor da linha e a cor do número, que representa agora um valor positivo, seja um saldo, um lucro. Eu vou pedindo para você, caso não seja inscrito ainda, inscreva-se no canal, clique no joinha e toque no sininho, para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou mostrar passo a passo o recurso, tá? Como que nós vamos fazer? Bom, primeiro, eu devo mostrar, né, se aquela unidade teve lucro ou prejuízo. Para isso, eu vou digitar uma fórmula nessa coluna, selecionando a célula do faturamento, subtraindo dos custos. Bom, simples. E aqui eu tenho, né, nesse caso, nessa unidade específica, lucro. Clicando duas vezes na alça de preenchimento, eu consigo mostrar para cada uma das linhas. Eu consigo perceber que nesta linha aqui, neste lucro, eu tenho um valor negativo, na verdade, um prejuízo. Nessa unidade Parque dos Bancários, Tiradentes e Jardim Barroco. Então, se você tiver muitos registros, isso daqui não fica tão claro, tá? Tão fácil de visualizar. Então, eu vou mostrar agora como que nós conseguimos aplicar cores diferentes de acordo com os valores positivos e negativos. Eu vou selecionar estas células, tá? E vou utilizar o recurso formato de número personalizado. E para isso eu clico aqui no grupo número, no indicador de caixa de diálogo. Aqui eu tenho a opção personalizado, tá bom? Vai aparecer alguma coisa aqui, só que eu vou apagar, tá certo? Então, o seguinte, o formato de número personalizado, quando eu vou representar valores, eu tenho 4 seções para poder representar, ou seja, eu consigo representar cada uma dessas seções de cores diferentes, tá bom? A primeira seção é a seção positivo, então eu vou colocar aqui sempre entre colchete quando eu quero definir cor, e aqui eu vou colocar azul, tá bom? Aqui eu vou colocar R cifrão, porque é um valor monetário, dou um espaço, e eu vou representar esse valor como jogo da velha, ponto, que eu quero separador de grupo, tá? Separador de grupo seriam 3, a cada 3 dígitos eu tenho um ponto, tá bom? E eu vou colocar aqui mais 2 hashtag, o jogo da velha, e coloco um 0. Por que esse 0? Eu poderia colocar hashtag aqui? Posso, mas se eu tiver um valor de centavos, que é 0, alguma coisa, então se eu colocar mais um jogo da velha aqui, não iria aparecer o 0, iria aparecer apenas a vírgula e os centavos, tá bom? Então eu vou colocar aqui 0,00. Por quê? Porque eu quero mostrar zeros também nos centavos, nas casas decimais. E aqui eu vou colocar ponto e vírgula para separar uma seção da outra, tá? Como eu disse, a primeira seção é a seção de números positivos. Aqui eu vou colocar a seção de números negativos, então eu vou colocar entre colchete a cor vermelho, tá bom? E aqui eu coloco a mesma coisa, R cifrão, espaço, né? Para não ficar tudo colado, jogo da velha, mas você pode deixar junto também, não tem problema. Ponto, mais 2 jogo da velha, 0,00. Então aqui eu estou definindo para cada posição, eu estou formatando os números para que eles apareçam em formato de moeda, tá bom? Ou de contabilização. E aqui eu posso colocar o sinal de negativo. Vou colocar aqui, ó, sinal de negativo. No exemplo inicial eu não mostrei, mas eu vou mostrar aqui para você ver como que funciona. Isso aqui é opcional, você pode colocar ou não. Já que está como vermelho, não é obrigatório, tá bom? E aqui eu vou utilizar, aproveitando para poder fazer a explicação completa, eu vou utilizar mais uma seção. E esta próxima é para zeros. Então eu vou colocar aqui, ó, coloquei o ponto e vírgula, né, para separar a segunda para a terceira seção,
e vou colocar 0,00. Bom, vou colocar o cifrão aqui também, né? Porque se trata de valores monetários. Então, quando for 0, eu quero esse formato. Se eu quisesse colocar uma cor, eu colocaria aqui, entre colchete, poderia colocar amarelo, por exemplo. Eu vou até colocar amarelo, tá? Só para exemplificar, tá bom? E a quarta seção, né? Qual que é esta quarta seção? Eu já tenho positivo, negativo, zeros, e agora a seção de texto. Se por acaso nesta célula não receber um número e sim um texto, então o Excel também cobre esta possibilidade, né, que eu vou colocar aqui. Você poderia colocar um texto também, uma cor também, né, entre colchete. Mas aqui eu vou colocar o seguinte, ó, entre aspas, resulte, tá? Você vai entender o que eu estou fazendo. 2 pontos. Esse resulte aqui, tá, não é nenhum comando, nada disso. Estou abreviando o resultado, tá bom? E aqui eu vou dar um espaço e colocar arroba. O símbolo de arroba representa exatamente o conteúdo que foi digitado na célula. Então, se eu colocar lá, por exemplo, vazio, né? Digitar lá, escrever mesmo, vazio, vai aparecer assim, resulte, 2 pontos, vazio. Tá bom? Então tá. Clique em OK. Pode perceber que agora eu já tenho o resultado. Tá bom? Já mostra aqui para mim os valores negativos e positivos. Bom, se eu colocar aqui também, né, igual eu fiz lá no exemplo, colocar um valor aqui menor de custo, olha lá, automaticamente o valor é apresentado como azul, tá bom? Vou desfazer. Agora o que eu vou fazer para poder aplicar cores de acordo com os lucros ou prejuízos, né? Eu quero que aplique a cor na linha inteira, certo? Essa linha aqui deveria ficar azul e essa daqui deveria ficar vermelha, tá bom? Então, como que eu faço isso? Seleciono o intervalo de dados, tá? Venho aqui na guia página inicial, formatação condicional, e aqui eu vou escolher nova regra, tá? E eu vou selecionar essa última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Selecionando essa opção, eu vou fazer o seguinte, igual, porque é uma fórmula, digitando, eu vou selecionar esta primeira célula. Eu vou tirar esse cifrão antes do número da linha, porque eu quero que ele aplique nas demais linhas. Se eu deixar esse cifrão, ele vai pegar como referência apenas essa célula F3, tá? Para todas as demais linhas. Então, eu vou fazer o seguinte, se nesta célula tiver um valor menor do que 0, o que eu faço? Clico em formatar, e aqui eu escolho um preenchimento vermelho. Vou colocar bem clarinho aqui, tá bom? Para não poluir muito a minha planilha. Clique em OK. OK de novo, mais uma vez, olha que legal, apareceu aí, né, as cores das linhas sendo aplicados justamente de acordo com o lucro ou prejuízo, nesse caso o primeiro prejuízo. Agora eu tenho que criar também uma regra para os lucros. Volto aqui, ainda selecionado, formatação condicional, nova regra, tá? Eu posso vir por aqui também, ó, formatação condicional, gerenciar regras. E aqui já aparece justamente a regra que eu acabei de criar. Posso clicar em nova regra, selecionar também usar uma fórmula, e aqui eu vou colocar, eu coloquei menores, valores menores que 0. Agora, nesta célula, apago o cifrão para poder representar cada uma das linhas, ser uma referência relativa em relação à linha. E se nesta célula em questão, daquela linha específica, tiver um valor maior ou igual a 0, certo? Maior ou igual a 0. Na outra eu coloquei menor do que 0, agora a partir de 0, maior ou igual a 0. Eu vou formatar na cor azul claro, tá bom? OK, OK, OK. Posso aplicar ou clicar em OK, pronto. Agora vamos testar aqui e colocar um valor. Por exemplo, vou colocar aqui um valor maior, 40 mil de custos, né? Olha lá, automaticamente alterou tanto a linha quanto o valor do prejuízo nesse caso. Agora, e se for 0, né? E vou colocar aqui o mesmo valor, como se estivesse zerando, não tivesse nem lucro nem prejuízo. Olha que bacana, eu havia colocado amarelo para o valor 0, tá certo? Então agora, e se eu colocar um texto aqui, né? Vou colocar um texto, vou colocar, ó, sem informação. E aí, ó, aparece aqui, ó, resulte sem informação. Eu coloquei apenas como exemplo, tá?
Mas é claro que eu removi a fórmula, mas removi para poder mostrar o exemplo da quarta seção, de quando tiver um texto. Tá? Lembra que eu coloquei entre aspas, resulte 2 pontos, e aí eu escrevi nessa célula sem informação, o que aparece aqui na barra de fórmula. Tá bom? Então ele mostra sempre dessa forma. Vou desfazer, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Peço novamente para você, deixe um like, inscreva-se caso não estiver inscrito ainda, tá bom? E eu vou deixar um link aqui na descrição do e-book que eu mesmo fiz, tanto a diagramação quanto o conteúdo, especialmente para você. Vou deixar também o link do nosso curso completo e atualizado aqui na descrição, para você virar um profissional completo, ok? Vou deixar também esse vídeo para você continuar estudando Excel. Te vejo lá.